Se você chegou até aqui hoje, talvez tenha sido depois de mais um dia pesado. Mais um dia tentando manter tudo de pé enquanto por dentro você sente que está ficando sem forças. Talvez você tenha passado o dia inteiro resolvendo o problema, tentando encontrar solução para coisas que parecem não acabar nunca, respondendo mensagens, fazendo contas, tentando equilibrar responsabilidades, tentando manter a calma na frente das pessoas, mesmo com a mente cansada. E o pior é que às vezes ninguém percebe, porque muita gente aprende a sofrer em silêncio, aprende a sorrir mesmo estando preocupada, aprende a dizer está tudo bem, quando na verdade o coração está apertado, aprende a continuar funcionando, mesmo emocionalmente cansada. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje, tentando continuar, tentando não parar, tentando não desanimar, mas por dentro você sente o peso das responsabilidades, peso das cobranças, peso da insegurança sobre o amanhã. E às vezes o problema nem é só o dinheiro, é aquilo que a preocupação financeira faz com a mente da pessoa, porque ela tira o sono, tira a paz, tira a tranquilidade, tira até a esperança em alguns momentos. A pessoa começa a viver em alerta o tempo inteiro, acorda pensando em conta, passa o dia pensando em solução, deita pensando no que vai acontecer amanhã, e isso vai desgastando por dentro, vai cansando emocionalmente. Tem gente ouvindo essa oração agora que já chorou escondido por causa disso. Gente que entrou no banheiro só para ninguém perceber o choro. Gente que ficou olhando para o teto de madrugada pensando: meu Deus, como eu vou resolver isso? Talvez você esteja vivendo assim. Talvez você esteja preocupado com aluguel, com dívidas, com contas atrasadas, com trabalho, com a família, com os filhos, com o futuro. Talvez você esteja tentando ajudar todo mundo, mas ninguém imagina o quanto você também precisa de ajuda emocionalmente. E sabe o que é difícil? É quando a pessoa começa a perder as forças aos poucos. Ela continua vivendo, mas sem ânimo, sem alegria, sem descanso de verdade, porque a mente nunca desacelera. Mas escuta isso com muita atenção hoje. Deus conhece exatamente a luta que você está enfrentando. Ele conhece o peso que você carrega e ninguém vê. Ele conhece aquelas conversas silenciosas que você tem consigo mesmo, aquelas preocupações que você nem fala para ninguém. Deus viu os dias em que você ficou forte por fora, mas quase desabou por dentro. Ele viu as noites em que você tentou dormir, mas essa ansiedade não deixou. Ele viu quando você respirou fundo para não chorar. Ele viu quando você ficou preocupado sem saber o que fazer. E talvez as pessoas não tenham percebido, mas Deus percebeu. Deus não perdeu nenhum detalhe da sua dor. Nenhum. E antes dessa oração continuar, eu quero te pedir uma coisa. Não escuta isso apenas como mais um vídeo. Transforma esse momento em algo real entre você e Deus. Porque existem momentos em que tudo o que a alma precisa é parar alguns minutos, respirar e lembrar que ainda existe esperança. Às vezes a pessoa está tão cansada que ela só precisa sentir que não está sozinha. E você não está sozinho. A palavra de Deus diz em Bíblia Sagrada: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Olha que coisa forte. Deus não disse: talvez eu ajude. Ele disse: eu suprirei. Isso significa que Deus continua cuidando da sua vida, mesmo quando você acha que tudo está parado. E talvez hoje você não consiga enxergar saída. Talvez você olhe para todos os lados e pense: não tem como resolver. Mas Deus conhece caminhos que você ainda não viu. Ele consegue abrir portas onde ninguém imaginava. Ele consegue trazer provisão de maneiras inesperadas. Ele consegue mover situações que parecem impossíveis. E às vezes, enquanto você pensa que tudo acabou, Deus ainda está preparando o começo de algo novo. Então agora, se puder, fecha os seus olhos por alguns segundos. Respira fundo devagar. Tenta esquecer por um momento toda a correria lá fora. E entrega esse instante para Deus. Porque essa oração não é sobre aparência. Não é sobre tentar parecer forte. É sobre ser sincero diante de Deus. É sobre chegar cansado, mas chegar verdadeiro. Então fala com Deus do jeito que você está, sem máscara, sem fingimento, sem tentar esconder a dor, porque Deus não se aproxima de personagens. Ele se aproxima de corações sinceros. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, talvez cansados, talvez preocupados, talvez emocionalmente esgotados, mas estamos aqui. E o Senhor conhece cada coração que está ouvindo essa oração agora. O Senhor sabe quem está tentando permanecer forte pela família. O
Senhor sabe quem está segurando as lágrimas há dias. O Senhor sabe quem está vivendo preocupado em silêncio. Pai, tem pessoas aqui que já não sabem mais o que fazer. Pessoas que estão tentando resolver tudo sozinhas. Tentando encontrar saída para problemas financeiros. Tentando manter a casa. Tentando manter a dignidade. Tentando não desanimar. Mas por dentro, estão cansadas. Muito cansadas. E talvez ninguém esteja vendo isso. Porque existem dores que a pessoa aprende a esconder. Ela continua sorrindo, continua trabalhando, continua conversando normalmente. Mas por dentro, está lutando emocionalmente. Senhor, olha para essa vida agora. Olha para essa pessoa que está ouvindo essa oração no silêncio do quarto. Talvez dentro de um ônibus, talvez trabalhando, talvez de madrugada sem conseguir dormir. O Senhor sabe exatamente quem ela é. O Senhor conhece a preocupação que ela carregou hoje. Conhece a mensagem que ela recebeu e ficou aflita. Conhece a conta que venceu. Conhece o medo dela não conseguir resolver as coisas. Pai, tem gente aqui cansada de viver preocupada. Cansada de pensar demais. Cansada de carregar pressão emocional. Cansada de fingir que está tudo bem. E hoje, nós colocamos tudo diante de Ti. Tudo. As preocupações, os medos, as dívidas, as inseguranças, a ansiedade sobre o amanhã. Porque aquilo que pesa para nós não é pesado para o Senhor. Pai, toca agora nessa mente cansada, porque existem pessoas emocionalmente sobrecarregadas, pessoas que não conseguem descansar de verdade. Mesmo quando tentam dormir, a mente continua acelerada. Mesmo quando estão em silêncio, os pensamentos continuam gritando. E isso vai consumindo as forças, vai roubando a paz, vai fazendo a pessoa perder até a esperança. Mas hoje, Deus, que a Tua paz visite esse coração agora. Acalma essa mente aflita. Diminui esse peso emocional. Faz essa pessoa sentir que ela não está abandonada. Porque às vezes o que mais machuca é a sensação de estar sozinho na luta. Mas o Senhor continua perto, mesmo nas noites difíceis, mesmo nos dias de medo. Mesmo quando a pessoa não consegue sentir nada, o Senhor continua presente. Pai, abre portas para essa vida, mas abre portas certas. Portas que tragam estabilidade, portas que tragam dignidade, portas que tragam paz. Porque existem pessoas aqui que já tentaram de tudo. Mandaram currículo, fizeram entrevistas, buscaram oportunidades, tentaram empreender, tentaram melhorar de vida. E mesmo assim, parece que nada acontece. E isso desanima. Isso mexe com a autoestima. A pessoa começa a achar que não consegue. Começa a se comparar com os outros. Começa a sentir que ficou para trás. Mas hoje, Deus, quebra esse sentimento de incapacidade. Essa pessoa não nasceu para viver se sentindo derrotada. Ela não nasceu para viver acreditando que nunca vai conseguir. Pai, renova a esperança dela. Mostra que ainda existem caminhos sendo preparados. Mostra que ainda existem oportunidades chegando. Mostra que o Senhor ainda está trabalhando mesmo no silêncio. Porque existem milagres que começam invisíveis. A pessoa ainda não vê, mas Deus já começou a mover situações. Senhor, abençoa o trabalho dessa pessoa. Abençoa quem acorda cedo todos os dias cansado, mas continua lutando pela família. Abençoa quem trabalha o dia inteiro e mesmo assim continua preocupado. Abençoa quem está começando do zero. Abençoa quem perdeu muita coisa, mas está tentando recomeçar. Abençoa quem sente medo do futuro. Abençoa quem está tentando permanecer firme, mesmo emocionalmente abalado. Pai, tem gente aqui que está sobrevivendo emocionalmente. Pessoas fortes por fora, mas cansadas por dentro. E talvez ninguém saiba disso. Talvez ninguém imagine o peso que elas carregam. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada pensamento de preocupação, cada momento em que essa pessoa respirou fundo, tentando não desabar. Então hoje, traz descanso para essa alma. Quem já se sentiu humilhado, quem já teve medo de não conseguir, quem já perdeu noites pensando em solução. O Senhor viu tudo. O Senhor viu o esforço dessa pessoa, viu as batalhas silenciosas, viu os momentos em que ela quis desistir, mas continuou mesmo sem forças. Então honra essa perseverança, honra essa luta silenciosa. Pai, existem pessoas aqui que precisam de um recomeço, e talvez elas pensem que já passou o tempo delas. Talvez pensem, agora já era. Mas para o Senhor nunca é tarde para reconstruir uma história. Nunca. O Senhor continua sendo especialista em recomeços. Especialista em levantar pessoas cansadas.
especialista em restaurar vidas quebradas emocionalmente. Então visita essa pessoa agora. Abraça essa alma cansada. Faz ela sentir teu cuidado. Porque existem momentos em que tudo o que alguém precisa é sentir que Deus ainda está perto. Agora, coloca a mão no seu coração e fala comigo devagar, não apenas repetindo palavras, mas falando com sinceridade. Senhor, eu estou cansado. Tem dias que eu tento ser forte, mas está difícil. Eu estou preocupado. Estou sobrecarregado. Estou emocionalmente cansado. Mas eu não quero desistir. Eu entrego ao Senhor minhas preocupações financeiras. Entrego minhas dívidas. Entrego meus medos. Entrego minha ansiedade. Cuida da minha mente. Cuida do meu coração. Cuida da minha família. Abre portas para a minha vida. Me dá direção. Me ajuda a crescer. Me ajuda a permanecer firme. E, principalmente, não deixa minha paz morrer por causa das dificuldades. Me ensina a confiar mesmo nos dias difíceis. Em nome de Jesus, amém. Agora respira fundo devagar, porque Deus ouviu essa oração. E talvez as coisas ainda não tenham mudado do lado de fora. Talvez os problemas ainda estejam aí. Talvez amanhã ainda existam desafios para enfrentar. Mas alguma coisa começou a mudar dentro de você. E isso importa muito. Porque quando a esperança volta, a força começa a voltar também. Quando a mente encontra paz, a pessoa consegue continuar. E escuta isso com muita atenção agora. Você não é fracassado porque está vivendo uma fase difícil. Você não é menor porque ainda não conquistou o que queria. Você não é abandonado. Você não é invisível para Deus. Deus continua vendo sua luta. Continua ouvindo suas orações. Continua trabalhando em silêncio. Mesmo quando você não consegue enxergar nada acontecendo, existem portas que Deus está preparando sem você perceber. Existem respostas se aproximando. Existem ciclos que vão mudar. Mas enquanto isso, não perde sua fé, não perde sua esperança e, principalmente, não perde sua paz interior. Porque o inimigo tenta cansar a mente da pessoa antes de qualquer coisa. Ele tenta fazer a pessoa acreditar que acabou, que não tem mais jeito, que nunca vai melhorar. Mas essa não é a verdade. A última palavra continua sendo de Deus. E antes de terminar, eu quero falar algo importante para você. Prosperidade sem Deus não sustenta a alma. Porque a pessoa pode até conquistar coisas, mas continuar vazia por dentro. Por isso, mais importante do que crescer financeiramente, é ter Deus conduzindo sua vida. É ter paz. É ter direção. É ter um coração alinhado com Deus. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento. Não precisa falar bonito. Só fala com sinceridade. Repete comigo. Senhor Jesus, eu te entrego minha vida. Entra no meu coração. Perdoa meus pecados. Cura minha mente. Cura meu coração. Me ensina a viver contigo. Guia meus passos. E escreve uma nova história na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, creia. Você não está sozinho nessa caminhada. Jesus continua recebendo pessoas cansadas, continua restaurando vidas, continua levantando quem pensa que não consegue mais. Agora, como um ato de fé, escreve aqui nos comentários: Deus está abrindo portas para a minha vida. E se essa oração falou com você, se inscreve no canal Clamor da Fé. Aqui é lugar de oração verdadeira, lugar de acolhimento, lugar de esperança, lugar de direção. Compartilha essa oração com alguém que está precisando ouvir isso. Porque existem muitas pessoas sorrindo por fora, mas lutando em silêncio por dentro. E às vezes, uma oração chega exatamente no momento em que alguém estava prestes a desistir. Nunca esquece disso. Deus sabe exatamente o momento certo de mudar sua história. Aquilo que hoje parece demora, amanhã pode virar testemunho. Aquilo que hoje é preocupação, pode virar milagre. Aquilo que hoje faz você chorar, pode se transformar em motivo de gratidão no futuro. Então continua caminhando, continua confiando, continua respirando fundo e entregando um dia de cada vez nas mãos de Deus. Porque Deus ainda escreve histórias lindas, até nos capítulos mais difíceis da vida. Fica com Deus e até a próxima oração.